Bom dia, pessoal. Bom dia. O pessoal está chegando. Muito feliz hoje de estar aqui nesse último encontro. Bom dia, Felipe. Bom dia, Luciana. Bom Bom dia. dia. E aí, pessoal, chegou o término da nossa jornada, né? Nossos 5 encontros que tivemos aqui com vocês para falar sobre estratégia regulatória, para explicar sobre os multimercados. Falamos muito nesses 5 encontros de diferença de países, e hoje é um momento de, primeiramente, de gratidão, né? Porque esse projeto ele não começou hoje, é um projeto que se iniciou ano passado, tiveram várias horas de alinhamento, várias horas de reuniões que a gente foi se ajustando, e o incrível é que a gente, em cada encontro, a gente sempre voltava querendo trazer algo novo para vocês, que trazer mais dicas. Às vezes era uma situação que acabou de acontecer na nossa realidade, no nosso fluxo de trabalho, de aprendizado, e a gente voltava às vezes no roteiro, na apresentação, para fazer um ajuste, e é por isso que hoje, em gratidão a toda a participação de vocês, as mensagens de agradecimento, a gente trouxe um convidado especial. Um convidado que para algumas pessoas podem até conhecer, porque é uma pessoa que está sempre aí na junto em eventos da ABPEC, está sempre em apresentações de palestras, um rei né, do mercado internacional. Para quê? A gente convidou hoje Felipe Guanazzi para poder falar de estratégia múltiplos mercados. Porque muitas das vezes a gente chega com essa teoria toda, com toda essa conformidade regulatória, explicando o que pode, o que não pode, o que é permitido, mas e venda? E na hora de fazer isso acontecer, na hora de botar isso em prática, como fazer isso? A gente teve muitas perguntas sobre isso, e isso era algo que a gente ficou assim, sempre perguntando: o que a gente poderia fazer para poder melhorar essa parte das dúvidas das pessoas. Então, é por isso que hoje a gente convidou o Felipe para estar falando sobre isso, e também até em gratidão a vocês de toda a participação, os feedbacks que Para a ele gente tem complementar, né, recebido. Débora, a E isso nossa parte que é meio chata, regulatória, muito técnica, e aí tem a parte da prática mesmo, que é a parte mais importante, né? Toda a parte regulatória é um preparo para a parte prática. É isso mesmo, e a gente vai trazendo hoje alguns casos, alguns exemplos, e antes de mais nada, agradecer, Felipe, a sua disponibilidade, a sua atenção aqui no nosso projeto, porque desde o início a nossa ideia foi trazer conhecimento, foi simplificar o complexo regulatório e te dar a palavra para você ajudar a gente a fazer a parte prática, né, as estratégias de mercado acontecerem. Muito obrigado, Débora. Obrigado, Luciana. E a todos que estão nos ouvindo ao vivo, obrigado a vocês também. Esse conteúdo aqui vai ficar gravado no YouTube da Avanza Academy, assim como os encontros anteriores, e vocês podem revê-lo, mas saibam que haverão outros webinars, outros conteúdos gratuitos. Nós também teremos, no segundo semestre, cursos especializados em regulatórios avançados, utilizando casos reais dos participantes do curso sobre como fazer uma revisão de conformidade, de fórmula, de rotulagem, um registro internacional. Então, vocês vão poder cada vez mais ter acesso ao como fazer, não só ao o que fazer, e também o porquê é necessário fazer cada coisa. A ideia é que, cada vez mais, a gente consiga trazer conteúdo de valor e preparar os profissionais do setor técnico do Brasil a ajudar as empresas brasileiras a exportar com qualidade. Para quem quiser receber alertas sobre os próximos conteúdos gratuitos, cursos, enfim, qualquer material complementar que vocês queiram receber,
peço que escaneiem o QR Code que está na tela. Vocês vão poder colocar o nome de vocês, o e-mail, e indicar quais tipos de conteúdo vocês querem receber. Por exemplo, conteúdo regulatório, por exemplo, um conteúdo de estratégia de exportação, um conteúdo um pouco mais voltado para o comercial. Vocês podem escolher vários desses tipos de conteúdo, não precisa ser só um. E é assim que a gente vai saber que tem que lembrar vocês que nós vamos fazer o lançamento ou nós vamos fazer um encontro ao vivo para vocês não perderem esse conteúdo. Mas por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui porque na Avanza eu sou responsável pela área de expansão internacional. É uma área que mistura o comercial, mistura a logística internacional e o regulatório. E quem manda em tudo isso é sempre o regulatório. Então, vocês que estão assistindo e são profissionais do setor técnico, do regulatório, vocês são o braço direito e o braço esquerdo de quem vai fazer a exportação. E eu vou explicar para vocês o porquê. Então, até agora a gente falou no encontro 1, 2, 3 e 4 sobre requisitos regulatórios de Estados Unidos, de Europa, de países da América Latina, de países árabes. A gente falou que cada um tem as suas peculiaridades, mas que a Europa acaba influenciando muito do mundo, então ele pode ser usado como um benchmark. E nesse encontro de hoje, a Débora e a Luciana vão trazer para vocês como fazer uma rotulagem e um dossiê técnico que consegue atender a todos esses países de uma vez só. Porque não faz muitas vezes sentido você ter o mesmo produto em 3 ou 4 versões, cada uma vai atender um país diferente. Vale muito mais a pena no sentido financeiro, de negócio, você ter um produto só que vai ser exportado para o mundo inteiro. E é possível de fazer isso. Então, se vocês já analisaram a conformidade de uma fórmula, montaram um dossiê, analisaram a conformidade de uma rotulagem e já passou pelos critérios da Europa, da América do Sul, dos Estados Unidos e dos países árabes, o desafio, então, é emitir um dossiê e uma rotulagem harmonizada. Luciana e Débora vão falar disso. E como que vocês utilizam isso? Como a empresa utiliza isso para fazer exportações? Considerando que em cada país você vai ter uma forma de vender diferente, um posicionamento diferente, um comprador diferente. Do ponto de vista de estratégia, e aqui a gente quem vai dominar essa conversa é o regulatório, do ponto de vista de estratégia, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é quem vai ser o detentor, o titular da regularização sanitária em cada país. Porque em 90% dos países, assim como no Brasil, só pode ter uma empresa naquele país que é o titular da notificação sanitária. Então, não posso ter registro de um produto com 3 importadores. Tenho que ter com um importador só. E tem que ser uma empresa local, no país de destino, que vai ser o titular daquela notificação. Então, vamos pegar, por exemplo, a Argentina. Vou exportar um produto do Brasil. Na Argentina, vai ter alguém que vai importar esse produto. Então, essa empresa da Argentina, ela vai ser uma importadora com licenças sanitárias de importação, assim como no Brasil, né? O exportador, a empresa fabricante, o distribuidor, tem que ter licença sanitária. Na Argentina, o importador também tem que ter licença sanitária para importar. Aí você, como fornecedor do produto, vai colocar na mão dessa empresa da Argentina o dossiê técnico, de preferência em espanhol já, para não ter que fazer tradução juramentada, a rotulagem do produto, também de preferência em espanhol, mas dá para usar etiquetas, se for o caso, de tradução. Mas todos os requisitos regulatórios da rotulagem dos produtos já estão revisados e já estão nesse dossiê e nessa rotulagem. Então, a empresa da Argentina vai pegar essa documentação e vai submeter para a autoridade sanitária da Argentina um pedido de notificação, de regularização sanitária. Feito isso, a autoridade sanitária vai analisar se está tudo conforme, estando conforme, ela vai falar, tá bom, empresa da Argentina, o seu produto está regularizado.
pode começar a importar. Então, o primeiro passo é definir quem vai ser esse titular da regularização sanitária em cada país. Argentina, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Chile. Então, cada país vai ter um importador diferente. E cada um deles vai ter que receber o dossiê técnico e a rotulagem do produto. Agora, imagina uma coisa. Se você, no Brasil, está exportando para 20 países, imagina se você fizesse um dossiê e uma rotulagem diferente para cada país. Como é que você vai fazer o controle disso tudo? É muito difícil, é muito complexo. Então, a sua melhor opção é fazer uma versão de rotulagem e uma versão de dossiê que vai ser registrado em todos os países o mesmo produto. Definido, então, quem vai ser o detentor do registro, esse detentor do registro na Argentina, ele pode ser, de repente, um fabricante, pode ser um importador, ele pode ter uma rede de farmácias, ele pode ter uma rede de perfumaria, ele pode, de repente, fazer e-commerce. Então, a diretoria da empresa brasileira que está fazendo exportação tem que definir qual tipo de canal de vendas na Argentina combina mais com o modelo de negócio e com o tipo de produto que a empresa brasileira está vendendo. Porque não faz sentido, de repente, eu pegar um produto brasileiro de alto valor agregado, um dermocosmético caríssimo no Brasil. Não faz sentido eu colocar, de repente, para vender numa perfumaria de produtos low cost. Então, a seleção de quem vai ser o importador na Argentina ou qualquer outro país e quem vai ser esse detentor da regularização sanitária é o primeiro passo, super importante, e quem tem que validar isso daí é o departamento regulatório da empresa brasileira. Outro ponto importante, que muitas vezes o regulatório não é envolvido e que é importante, é definir se vocês querem atender a Argentina direto do Brasil ou se vocês querem atender a Argentina ou qualquer outro país através de um importador. Existem países, por exemplo, na Colômbia, que é possível você contratar uma consultoria para fazer o registro sanitário na Colômbia do seu produto brasileiro. E aí, quando você contrata uma consultoria para fazer esse registro sanitário na Colômbia, você não está mais preso a um importador. Você não é obrigado a vender só para ele. Você está livre para vender para quem você quiser dentro da Colômbia, ou até para fazer um envio de cada pedido para o consumidor final direto para a Colômbia. Se você tiver essa regularização sanitária em nome de uma empresa da Colômbia que permite você atender pedidos direto para o consumidor final ou para múltiplos importadores, você tem muito mais liberdade de fazer negócios na Colômbia com quem você quiser. Você não fica preso em um só importador. Então, a gente falou até agora. Você vai ter um dossiê técnico, uma rotulagem já em conformidade. Você vai ajudar a diretoria e o comercial da empresa brasileira a definir quem vai ser o titular do registro, de acordo com tipo de produto, canais de venda, se você quer ter um importador só ou múltiplos importadores. A Luciana fez uma pergunta, vai lá. Eu quero saber uma coisa. Esse caso da Colômbia, por exemplo, que poderia ser em qualquer outro mercado, isso é diferente de uma trade, né? Não é como uma trade, porque essa empresa não tem interesses comerciais no produto. O interesse dela, ela te vende um serviço de regularização, ela não comercializa de fato o produto. É bem diferente isso de uma trade. Exatamente. Então, se você tem uma empresa que tem interesse comercial no seu produto, ele vai ser um importador, ele vai ser uma trading, ele vai ser um distribuidor. Essas empresas, se elas fizerem um registro sanitário em nome delas, elas vão querer exclusividade, porque afinal, se elas são detentoras do registro sanitário, elas são responsáveis perante a autoridade sanitária e elas, para diluir esse risco, né, de ser o responsável, elas querem dominar o mercado inteiro e vender para a maior quantidade de pessoas de uma vez só.
com aquele registro sanitário. Então, tipicamente, um contrato comercial de importação com um importador master, que ele é o titular da notificação, você, empresa brasileira, não pode vender para mais ninguém naquele país. Mas se você contratar uma consultoria, país que for, seja União Europeia, Colômbia, enfim, qualquer país, e essa consultoria não mexe com comercial, ela só presta um serviço de fazer a regularização sanitária para você, ela te dá a liberdade de você vender para quem você quiser naquele país. Ou seja, ela só assume a responsabilidade técnica pelos produtos colocados no mercado. Então, sim, Luciana, faz total sentido essa pergunta. Agora, falando de responsabilidade técnica, né? Quem registra é responsável perante a autoridade sanitária. E aí você tem que fazer desde controle e rastreabilidade de lotes que são importados, você tem que fazer saque, você tem que fazer o reporte, né, para as autoridades e para o fabricante brasileiro sobre qualquer reação adversa, qualquer reclamação, qualquer fiscalização. Então, o importador ele não só compra e vende. O titular do registro não só compra e vende. Ele tem essas obrigações que nem existem no Brasil, de cosmetovigilância, de saque, de rastreabilidade e assim por diante. Então, uma consultoria que não está envolvida no processo de compra e venda, ela vai fazer isso porque isso é o trabalho dela. Um importador, se ele é menorzinho, às vezes ele não tem condições de fazer tudo isso. Então, acaba que muitas vezes ou eles não fazem bem, ou eles ficam pedindo suporte por fabricante brasileiro ajudar eles com reclamações, com eventos adversos, com rastreabilidade. Minha sugestão, como consultor que ajuda as empresas brasileiras a exportar, é sempre façam rastreabilidade do que está sendo enviado para todos os países, quais lotes e produtos foram enviados para quem. Porque se o importador não fizer essa rastreabilidade, vocês conseguem dar suporte a ele no caso de uma fiscalização ou no caso de uma reclamação. E aí vocês conseguem ver do lado brasileiro de vocês, fazer, né, um rastreio de eventual problema que aconteceu com algum lote que foi enviado para o seu comprador internacional e assim por diante. A maioria dos importadores internacionais pequenos não tem capacidade técnica para fazer isso. Essa é a realidade. Agora, quando você faz um envio, existe internacional, né? Existe um ponto de fiscalização a mais que você vai ter que passar frente a alguém que já está fabricando no país que você vai vender. Então, vamos supor Colômbia. Você, como marca brasileira que vai vender na Colômbia, você tem que fazer a exportação para a Colômbia e a alfândega da Colômbia vai ser o primeiro ponto de fiscalização que você vai passar. Quem está fabricando na Colômbia não tem esse ponto de fiscalização. Então, eles podem, de repente, usar apelos que são mais ousados, eles podem, às vezes, deixar de cumprir um requisito regulatório. Só que você, empresa brasileira que vai vender na Colômbia, você já tem esse ponto de fiscalização na entrada. Você não pode se dar ao luxo de não cumprir algum requisito. Então, principais tipos de fiscalização que a gente vê na entrada de países fora do Brasil. A gente vê fiscalização de rotulagem, a gente vê que as autoridades da alfândega pegam, né, a invoice e o packing list, que são os documentos de exportação que a empresa brasileira emite, elas verificam se o nome do produto que está escrito na invoice e no packing list, que teoricamente é o que está dentro da carga, ela verifica se aqueles nomes estão batendo com o nome que elas veem na rotulagem do produto. E se está batendo com o nome que elas veem na regularização sanitária no país deles. Então, é importante vocês, do regulatórios, comandarem também esse tipo de ajuste para a exportação, para o fiscal, para a diretoria, no sentido de o que está escrito na rotulagem é o que está escrito no registro internacional e tem que ser o que está escrito na invoice e na packing list de exportação, que são os documentos de comércio internacional. Esse é um ponto que é pouco falado, mas que dá mais problema do que qualquer outro no momento da nacionalização no país estrangeiro.
Então, tenham em mente esse ponto de fiscalização adicional que existe na exportação. Luciana, com mais uma pergunta, vamos lá. Não, quero só fazer um adendo aqui nesse ponto que você falou sobre os nomes, porque a gente já falou disso anteriormente, que são os apelidinhos que dão para os produtos. E isso é um grande problema na exportação. Então, às vezes, o produto internamente, durante o desenvolvimento, a criação dele, a gente sabe que um produto não nasce da noite para o dia. Ele demora um tempo, e nesse tempo ele vai passando por alterações, então muda às vezes o nome da linha, o nome do próprio produto, e às vezes isso já foi cadastrado no sistema de um jeito, se materializou na rotulagem de outro, e a empresa fez a documentação de um terceiro jeito. E aí a emissão da nota fiscal, da invoice, vai sair diferente daquilo que de fato está registrado, daquilo que de fato é o produto. Isso é um grande problema, pessoal, na exportação. Assim, eu diria que nas alfândegas, um dos grandes problemas que existe é fazer o cara crachá produto e regularização, porque muitas empresas não fazem, não têm sincronicidade entre o nome do produto real e o que está cadastrado e que emite as notas fiscais, né, Felipe? Então, isso é uma coisa, muita atenção. Exato. Então, tem esse cara crachá, do nome do produto, das alegações de rotulagem, e algumas autoridades sanitárias internacionais também fazem teste, recolhem uma amostra e fazem testes nos produtos para verificar se o pH dele está batendo com o que foi regularizado. Eles fazem microbiológico em alguns produtos. Eles também fazem doseamento de substância para ver se as substâncias possivelmente restritas ou proibidas estão respeitando os limites. Quais são os países que fazem bastante teste nos produtos? Peru faz bastante teste. A gente vê também Portugal, Itália, França, principalmente. Canadá começou a fazer testes. Países asiáticos, como Coreia do Sul, Japão, China faz durante o processo de registro e também na importação. Países árabes também fazem durante o processo de registro. Então, uma informação que está no dossiê, ela tem que bater com o produto real por dois motivos. Pela conformidade e segurança do produto no mercado, mas porque testes vão acontecer e tem que dar o mesmo resultado do que está declarado e do que está no produto. Agora, tem aquela pergunta, né, que sempre surge. Tá bom, Felipe, e essas grandes empresas que exportam para 60, 80 países, como é que elas conseguem ter um dossiê técnico e muitas vezes uma ou duas rotulagens? Bom, essas empresas, elas têm, claro, o dossiê e a rotulagem harmonizada, elas têm um importador em cada país, e se vocês notarem, vamos pegar aqui grandes nomes, Unilever, Procter, elas têm no verso da rotulagem uma lista gigantesca de importadores em cada país. Vocês não precisam colocar todos os dados dos importadores e notificação sanitária de todos os importadores de vocês na rotulagem original. Vocês podem usar etiqueta na maioria dos países. Só que eles levam tão ao extremo esse negócio de otimizar a operação, reetiquetagem, a expedição, que até para evitar etiquetas a cada exportação, eles já colocam um monte de dados. Então, estou dando esse exemplo porque se você tem uma operação de exportação para poucos países, faz sentido etiquetar os dados do importador, os dados do registro sanitário em cada país, para aqueles que são obrigatórios, né? Mas se a sua operação vai crescendo, já faz sentido harmonizar mais e mais todos esses dados em uma versão de rotulagem para você rodar as suas embalagens, né, a sua impressão ou os seus rótulos, de uma vez só e já está tudo pronto para mandar para qualquer país. Então, levando a um extremo, é isso que os grandes exportadores fazem. Outra coisa que esses grandes fazem,
Diga, Luciana. É que tem uma pergunta aqui sobre os importadores, né? Como que faz para achar esses importadores de forma segura? E ela se converge para isso que você falou dos importadores nas rotulagens. Essas grandes empresas, esses grandes players, eles colocam esses dados porque geralmente são empresas próprias deles. Então, eles não vão amanhã mudar esses dados, eles têm controle sobre aquilo que está lá. Agora, quando você tem importadores que ainda estão na corda bamba, quando você ainda não tem certeza se aquele importador vai ser um importador que vai ficar ali, pelo menos no médio prazo, é arriscado, né, Felipe, começar a colocar isso na rotulagem. Então, as empresas geralmente começam colocando com etiqueta até para sentir isso. E quando a empresa é própria, você tem mais segurança, obviamente, de colocar os dados ali, uma vez que você não vai fechar a sua empresa daqui a pouco e perder todas essas embalagens, você vai ter esse controle. Mas falando com a Bárbara aí sobre como achar esses importadores de forma segura, isso é um grande desafio, né, Felipe, da exportação, é o encontro mesmo dos fornecedores, porque isso também, dos importadores, porque isso reflete em toda a cadeia, a rotulagem e todas as coisas que você tem falado. Aí não sei se você tem alguma dica aí para falar para a Bárbara sobre isso. Excelente ponto. Vou falar de como encontrar esses importadores. Antes de falar de como encontrar os importadores, tem só um ponto adicional que eu quero compartilhar com vocês, que ele é muito estratégico, ele tem muito a ver com logística internacional, então a parte de Comex, mas ele também esbarra no regulatórios. Por exemplo, vamos supor que uma marca brasileira esteja atendendo 6 países da União Europeia. E a União Europeia, a gente sabe, tem uma notificação sanitária para todos os países da comunidade europeia. Então, você pode, do Brasil, mandar direto com uma notificação só da União Europeia para esses 6 países. Só que, em alguns países da União Europeia, a empresa compradora ou importador tem requisitos que ele tem que cumprir com a empresa dele, não tem nada a ver com o seu produto. São requisitos da empresa. Vou dar um exemplo. Uma empresa que está na Holanda, ela pode pegar um produto que já está notificado e importar, e ela pode ser um varejista, um atacadista, um fabricante, ela pode ser até uma floricultura. Se ela quiser importar um produto cosmético do Brasil, ela consegue. Por quê? Não tem requisitos da empresa importadora que a autoridade sanitária da Holanda cobra dessa empresa. Ela não tem que ter um responsável técnico, ela não tem que ter um armazém habilitado, ela não tem que ter, não tem que fazer pagamento, né, nenhum para a autoridade sobre taxas de fiscalização sanitária. Então, a Holanda é uma porta de entrada muito simplificada para a União Europeia, tanto que a gente tem um centro de distribuição que serve para ajudar as empresas brasileiras a entrarem com os seus produtos na União Europeia. Agora, se você vai fazer uma exportação para uma empresa em Portugal, a burocracia é muito alta para o importador. Ele precisa de uma empresa que seja distribuidora atacadista ou fabricação, ele precisa de responsável técnico, ele precisa de um local de armazenagem habilitado, ele precisa pagar uma taxa de fiscalização de 1% das vendas dele para a Autoridade Sanitária de Portugal. Antes dele fazer uma compra do Brasil, por exemplo, ele tem que pedir uma autorização prévia de importação, que se chama documento de conformidade. E para pedir esse documento, ele tem que fazer o doseamento das substâncias restritas em cada um dos lotes de cada um dos produtos que vão ser exportados do Brasil para Portugal. Então, essa é uma burocracia que leva muito tempo, custa muito dinheiro e tem que ser levada em consideração pela empresa brasileira que vai exportar. Por quê? Se você tem um monte de burocracia em Portugal e se você não tem burocracia na Holanda, por qual porta de entrada você vai entrar na União Europeia? Faz mais sentido pela Holanda, né? Então, esse é um exemplo de como o regulatório vai comandar
essa porta de entrada, essa rota de entrada dos produtos em um mercado. Vou dar outro exemplo. Iraque. Iraque não é um país que é muito cobiçado, mas, por incrível que pareça, o Brasil exporta demais cosméticos para o Iraque. E aí, no Iraque, você tem dois aeroportos principais. Você tem o de Bagdá e você tem o de Erbil. Se você mandar produtos cosméticos para o aeroporto de Bagdá, você tem que fazer uma certificação de conformidade com uma empresa reconhecida pelo governo, atualmente a Bureau Veritas. Mas se você mandar para o aeroporto de Erbil, ninguém vai te pedir certificação de conformidade. Então, esse é um outro exemplo de conhecer as rotas de exportação que vão facilitar o seu negócio internacional sem colocar ninguém em risco. Então, isso é algo importante de se ter em mente, e é o regulatório que tem que passar essas informações para o COMEX, para o comercial, para a diretoria, para juntos vocês tomarem essas melhores decisões. E aí, falando da pergunta, né, que a Bárbara passou e a Luciana contou aqui para a gente. Como encontrar esses compradores internacionais, esses importadores? Bom, atualmente você tem feiras internacionais, que elas são promovidas pela ABPEC, pela Beauty Fair, com apoio da Apex, a Apex e também outras entidades regionais promovem feiras regionais e também rodadas de negociação. Essas são oportunidades muito boas para você ser exposto a diversos potenciais compradores internacionais. Isso quer dizer que você tem que fazer negócio com todos eles? Não, claro que não. Isso quer dizer que você vai escolher o melhor que você conseguir em cada país. E o que é o melhor? É aquele que tem uma capacidade financeira, técnica, regulatória, que os canais que ele vende são os canais que o marketing da sua marca dizem que são compatíveis com a sua estratégia. Aquele importador que vai fazer investimento na sua marca para ela ser conhecida em outro país. Então, tem uma série de critérios que você vai analisar de cada importador para escolher o melhor que você encontrar. Não adianta, de repente, escolher um que quer fazer um pedido maior inicialmente, mas que não tem um plano de longo prazo, um plano de investimento em marketing, porque a sua marca, muitas vezes, não é conhecida fora do Brasil. E aí, quem é que vai investir para fazer ela ser conhecida lá fora? É você, empresa brasileira que está exportando? É o importador? É muito mais fácil que seja o importador. Ele conhece o mercado, ele tem acesso aos canais, ele sabe como funciona a introdução de produtos. Então, isso faz parte da seleção. E assim como vender um cosmético no Brasil, fazer o desenvolvimento, fazer o regulatório, tem tudo regras claras, um passo a passo claro, vamos dizer, fácil de fazer, em série, a criação de várias marcas e a regularização de produtos, apesar de ser uma atividade bem complexa, mas essa questão de encontrar um parceiro comercial e fazer a venda e cobrar performance, esse é um desafio que não tem muito manual para fazer isso, não. Então, um pouquinho de paciência, se expor a essas oportunidades de conhecer parceiros internacionais. Tem ferramentas online que pesquisa pelo NCM do produto o que foi exportado e importado em cada país. E aí também dá para pesquisar o nome da empresa que importou aquele NCM. Então você consegue ter uma relação completa de quem são os importadores de cosméticos, perfumes, produtos de higiene, pesquisa sobre eles online, procura informações, às vezes visita o país para ver como é a operação daquele player, e aí você vai galgando os passinhos para conhecer cada vez mais esses players em cada país e se aproximar dele, oferecendo o produto já de uma forma estruturada, sem parecer amador. Falei muito, mas eu acho que esses são pontos muito relevantes que comandam toda a operação de exportação, e quem está nas rédeas é o regulatório disso, gente. Luciana. Uma coisa muito importante aí nesse ponto, pessoal. Muita atenção com importadores muito
assim exagerados. Vou comprar 3 containers, vou pagar não sei quantos mil de uma vez, e você precisa fazer uma certificação prévia. A maioria disso é golpe, tá? Exato. Eles têm acontecido muito esse tipo de golpe. Então, uma empresa de um país X, às vezes é China, mas às vezes é Sérvia, enfim, eles se apresentam como compradores, falam que querem comprar 1 milhão, 2 milhões, 10 containers por mês, que a sua marca é maravilhosa. Às vezes eles nem viram a sua marca, nem pediram amostra, nem sabem aonde você está, mas tiveram acesso ao seu e-mail de algum jeito. E aí eles dizem que querem comprar, vai, assina um contrato, pega a exclusividade da sua marca em um país, através daquele contrato, e aí fala, tá bom, fulano, mas aí, ó, quero comprar o primeiro container, você tem que fazer um certificado de qualidade. Faz aqui, ó, uma dessas 2 empresas. Aí você vai lá, essas empresas mandam um orçamento, eles pedem para você pagar 15 mil, 10 mil dólares para você fazer essa tal de certificação de conformidade. Mas é tudo empresa de fachada, fajuto. Não precisa, para a maioria dos países, desse documento de qualidade. O que precisa é fazer o registro sanitário. Poucos são os países que você precisa fazer uma certificação apenas, por exemplo, o Iraque. Então, muito cuidado na qualificação de gente que chega através de um e-mail, porque, infelizmente, os golpes têm aumentado. E com isso, eu gostaria de passar a palavra para a Débora e para a Luciana, porque eu falei muito aqui de dossiê harmonizado, rotulagem harmonizada, atender múltiplos países ao mesmo tempo, e elas podem trazer mais insights de como fazer essa tal dessa harmonização, que é a chave para conseguir atender a vários países de uma vez só. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Felipe. E a gente vai ter mais, pessoal, esses workshops com estratégia, questões comerciais. Então, como a gente falou anteriormente, quem quiser se cadastrar para receber a notícia dos próximos webinars por assuntos, né? Porque eu sei que tem várias pessoas aqui que não são da área técnica propriamente dita, mas estão interessadas mesmo na parte estratégica. O link está fixado aqui nos comentários e também tem aqui no QR Code para vocês se inscreverem para isso. Eu só queria responder uma pergunta que ficou aqui, a última pergunta aqui, deixa eu ver, que é sobre produtos online, que o comércio de produtos online, se não houver armazenamento no país, precisa de um importador. O produto precisa ser regularizado e tem que ter uma empresa no país que se responsabilize por isso. Me corrija aí nos comentários, Felipe, caso eu esteja errada, mas eu acho que não. Acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então não precisa ter um importador, aquela figura daquela empresa que importa o produto, armazena e faz isso. Não é isso, mas é alguém naquele mercado que se responsabiliza. E por que isso, pessoal? Porque as autoridades não querem ter que falar com uma autoridade, uma empresa de outro país. Imagina essa situação, por exemplo, no Brasil. Você ter um produto, sei lá, coreano e a Anvisa ter que falar com uma empresa coreana. Não, isso não existe. Tem que ter uma empresa brasileira que represente aqueles produtos e assuma a responsabilidade por aquilo. Não necessariamente é o importador, mas tem que ter uma figura mesmo para o comércio online. E aí, vamos passar agora para a parte de dossiês, né, Débora? Que falar um pouquinho da harmonização dos dossiês, porque tudo isso, todo esse comércio, a gente depende da documentação. E como que a gente faz, como o Felipe falou, como que a gente faz com a questão quando a gente tem muitos mercados, um só produto e toda a documentação tem que atender a todos os mercados. Eu diria que é muito raro, né, Débora, a documentação atender 100%, mas assim, 90% a gente consegue cobrir com um pacote de documentação bem completo e bem robusto.
A base de tudo é o começo, né? É a gente estruturar esse dossiê o mais completo possível, como a gente deu de dicas nos outros encontros, a gente usar o critério mais crítico na hora de desenvolver nosso produto, na hora de qualificar o nosso fornecedor, na hora de buscar documentações técnicas. Se a gente seguir esse passo desde o início, a gente tem 90% desse caminho já percorrido, sendo apenas alguns ajustes e adequações talvez por cultura, talvez por restrições, Às vezes uma algumas. cartinha para declaração, né? Você sempre tem um documento a mais ali que precisa anexar, então tem que fazer uma autorização para o importador, tem alguns documentos adicionais ali que você acaba tendo que fazer, né? Que acrescentar ali na documentação. E Mas, assim, mas é possível. e a gente até falou isso em alguns encontros, né? Porque o critério é do importador. O importador que está naquele local, ele conhece as regras, tem um histórico de fiscalização. Então, às vezes, a gente até reforçou muito a questão da gente respeitar e tentar entender os pedidos dos importadores, né? Porque são as empresas responsáveis sanitárias por aquele produto, né? Naquela região. Então, a gente vai fazer uma declaração, às vezes a declaração que a gente usou. A forma que a gente escreveu no Panamá não vai ser a forma da Guatemala. A gente, às vezes, vai ter que fazendo esses pequenos ajustes, mas a estrutura que dá mais trabalho, né, que demanda mais tempo, sem dúvida, é a formulação, o unificar de documentações técnicas das matérias-primas. Então, se você já usou o critério mais crítico, já chegou o padrão, as restrições, por exemplo, da Europa, que a Colocou a gente régua mais reforçou, no alto, né? Subiu a régua, fez tudo com a subiu. régua sempre mais alta. Você está antecipado a mudanças que talvez naquele território não aconteceu ainda, e também já está com toda a resposta da documentação já pronta, caso seja necessário. E aí, outra coisa também que a gente falou, se não me engano, no primeiro encontro, é que muitas das vezes as empresas às vezes querem dar algum jeitinho em algum blend e não citar algumas informações, como até o Felipe que citou o exemplo de uma análise e o pH está divergente do que é liberado. Então, às vezes, esses pulos que se dão viram uma forca na hora de exportar e na hora de montar um dossiê e ter esse depara lá na parte da chegada do produto no país de destino também. Exatamente. Então, assim, eu queria falar algumas coisas que a gente pode usar como guia para fazer a documentação. Então, por exemplo, fazer sempre a documentação, se vai ter um pacote de documentos, que ele seja em inglês, 100% em inglês, todos os nomes dos produtos que estiverem na documentação serem 100% iguais, o mesmo nome em todos os documentos. Eu vi que tem uma pergunta aqui falando: mas não dá para fazer uma declaração? Sim, no caso do pacote de documentos, é possível que você faça uma declaração associando o produto a um código, por exemplo, a um nome genérico, que às vezes acontece mesmo que testes são feitos enquanto o nome do produto não está definido, ou às vezes mesmo pelo sigilo de fórmulas, o teste é feito com um código e coisas do tipo. Isso é possível na documentação? Sim, é possível que você faça essa equivalência. Mas, pessoal, evitem ao máximo de fazer isso de forma corriqueira e sem necessidade. Então, assim, só façam isso se realmente tiver necessidade. Então, são testes, são coisas que estão fora do seu controle. As coisas que estão sob o seu controle, que você pode editar o nome ali naquele documento, faça da forma correta. Evitem de ficar colocando vários nomes e ter que ficar se explicando. Quanto mais você tem que se explicar, mais problemas você pode ter. Então, evitem de terem que se explicar sobre essas questões. Outra coisa é, utilizem o nickname dos produtos com a base europeia. O que isso quer dizer? Consultem o COSING para fazer esses documentos. Então, consultem o nickname correto, o CAS number correto
e as funções previstas para essas substâncias, principalmente as funções. Já falamos desse caso aqui, eu acho que foi no segundo ou no terceiro encontro, né, sobre chamar etilexilglicerin de conservante, caprililglicol de conservante, porque está dentro de uma mistura conservante. Isso daí é um prato cheio para problemas em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, que a Anvisa está de olho nisso daí também, né, Débora? Todo momento eles estão pegando esse problema que acontece com funções. Então, É, tenham e, muita e, a- atenção nessa questão. E até um complemento, né, que eu sempre trago a Ponte Brasil para vocês, até muitas das vezes, quando a gente precisa se justificar ou pedir uma inclusão na Anvisa, o COSING é um documento que eles aceitam como uma referência. Então, aqui a gente às vezes precisa cadastrar uma função ou cadastrar um nickname, que quando eu faço esse pedido, eu tiro o relatório do sistema europeu e na hora do meu pleito eu faço isso como justificativa. Então, isso norteia muito a gente, desde aqui do Brasil, a fazer a classificação correta, já que no nosso sistema, às vezes, o produto tem uma lista de 80 coisas. Você pode botar água como tudo, até como regulador de pH, você consegue marcar a função dela como regulador de pH. Sim. Então, isso também é uma dica de ouro para São quem só poucas as faz Brasil. substâncias que o sistema da Anvisa bloqueia, né? São pouquíssimas, É, nem todas, assim, a maioria que são restritas, ele nem bloqueia. O sistema tem melhorado, a gente não tá hoje com o mesmo nível que era antes, mas hoje Sim, ainda tem muitas substâncias, muita mesmo, como exemplo da água, a água pode ser o que você quiser. sim, exatamente. E aí tem uma outra coisa na QQF especificamente, pessoal, que é colocar a função do produto na QQF, para o que é aquele produto. Aquilo tem que estar claro. E se você não sabe onde escolher a função, escolha com base no regulamento europeu, porque existem níveis já de classificação, então são 3 níveis de classificação, você consegue separar esse produto e também colocar se ele tem enxágue ou se ele não tem enxágue, porque isso é determinante na avaliação de uma autoridade sanitária para as restrições. Aí eu caí, voltei. Então, eu ia te mandar um zap agora perguntando se era eu ou você que tinha caído. Eu Voltou, caí, eu voltou. voltei. Desculpa, gente, deu algum problema aqui na minha internet. Então, assim, precisa colocar. Eu falei até a parte do. Vocês ouviram a parte do tipo de exposição, se é com ou sem enxágue, ou cortou Não, antes disso? cortou, foi até a parte da função, aí você estava iniciando. Então, precisa colocar a função principal do produto e tem que colocar o tipo de exposição, se é com ou se é sem enxágue, porque isso faz total diferença na avaliação da autoridade sanitária. Outra coisa muito necessária de ser colocado lá para evitar questionamentos é o cumprimento de restrições. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, cocamidideia. A cocamidideia ela é permitida, no entanto, ela é restrita porque ela tem que ter o controle de impurezas. Coloque já na sua QQF, coloque um asterisco e coloca no rodapé que você fez o controle das impurezas. Escreve lá embaixo o que é o controle que você está fazendo. Poliquaterno 7, mesma coisa. Todas as substâncias que têm restrição na Europa, coloquem o cumprimento dela, que vocês estão fazendo esse cumprimento. No caso, façam isso, porque a autoridade sanitária vai fazer toda essa. A autoridade sanitária não, a pessoa responsável vai fazer toda essa revisão e isso já vai fazer parte da documentação, porque isso faz parte do PIF. Acontece que quando você manda os documentos para um mercado que não te exige a documentação de matéria-prima,
você precisa ter, né, Débora? Precisa ter essa informação lá, porque eles não vão te pedir o documento do poliquaterno 7, eles não vão te pedir as acrilamidas residuais. Se você não tiver colocado lá no rodapé que você está cumprindo, isso vai aparecer como exigência, da forma como a Anvisa já está fazendo Isso. para esse tipo de restrição no Brasil. Inclusive, esse é um dos motivos que a gente quer continuar com esses workshops. A gente deixou aqui para vocês se inscreverem caso queiram participar. A gente pretende continuar com uma frequência a cada 15 dias, mas de assuntos variados, tudo relacionado a cosméticos, obviamente, porque a gente só trabalha com cosméticos aqui na Avanza. E a gente também está incluindo o Brasil nisso, porque o produto está nascendo no Brasil, as coisas têm que estar regularizadas no Brasil, tem que estar 100% certo no Brasil, e a Anvisa está mudando muito em relação a isso. Então, esse tipo de controle de impureza, todas essas coisas vocês precisam saber, tem que ter isso já em mente quando vai montar a QQF, já colocar essas restrições, porque pode ser questionado principalmente nos países onde se submete a documentação para apreciação da autoridade sanitária, que não é notificado, sabe? Igual a gente notifica e ninguém vai ver, simplesmente notifica e está feito. Quando é um registro mesmo, né? Que alguém vai analisar e te liberar ou não aquilo de acordo com a análise que essa pessoa fizer sobre a sua documentação. Então, isso é uma coisa muito importante que vocês coloquem na da QQF, que E você acha que é importante? então, só reforçando, né, que a questão é você ter essa evidência antes, não somente no rodapé, porque não adianta a gente entrar, saber que a restrição é isso, escrever no Ah, dossiê que sim, tem que atende controlar a documentação do fornecedor da matéria-prima. E se isso, o seu e aí fornecedor não tem esse cumprimento, ele não te serve. O fornecedor não te serve, vai buscar outro. E aí, assim, isso é real. Eu que trabalho adequando essas documentações, buscando essa interface, eu tenho muitas questões dessa do fornecedor não ter toda a documentação e a gente ter que trocar o fornecedor às vezes só por conta de documentação que ainda não, que ele não está pronto. E como a gente falou que a Anvisa está mudando, isso é real. Eu que lido muito com a Anvisa, eu já estou com 2 ofícios de produtos de 2024 que foram sorteados na Anvisa e me pediram o quê? A evidência que a nitrosamida está atendida, que a partícula nano está atendida. Então, esse comportamento tende a mudar aqui no Brasil também, de maneira talvez mais gradativa, mais lenta, mas onde a gente, profissional regulatório, sai na frente. Quando a gente já tem essas respostas e essas evidências já prontas no nosso dossiê. Sim, e vocês terem isso já preparado, já, assim, evita muita dor de cabeça na maioria dos mercados já. Então, isso é uma coisa muito importante na fórmula, no documento de fórmula. Aí, eu acho que uma coisa muito importante também da gente falar é sobre a especificação técnica. Todos os produtos precisam de uma especificação técnica. Tem país que exige que seja um certificado de análise de um lote específico. Que aí você precisa ter um lote, você vai atualizando aquele documento com frequência, porque você geralmente não vai ter esse documento em inglês, né? Você emite na fábrica em português. Mas aí o regulatórios tem que manter ali aqueles documentos atualizados em inglês com os lotes que foram exportados, porque eventualmente pode ser solicitado. Tem país que só a especificação técnica já basta. Qual que é a diferença, né, da especificação técnica e do certificado de análise? O certificado de análise tem um resultado e a especificação só tem um intervalo. Então, a diferença é essa. Um é genérico, serve para todos os lotes, o outro é o resultado exatamente de um lote, mas também tem a especificação. Então, a especificação está dentro do certificado de análise, mas o resultado do certificado de análise não está dentro da especificação. Então, é muito importante ter essas especificações. E uma coisa que sempre acontece quando pego esses certificados pH fora do intervalo especificado, densidade fora do intervalo especificado,
viscosidade fora do intervalo especificado. Pessoal, ninguém vai conferir se a sua viscosidade é aquela que está lá. Até porque a gente que é da área técnica sabe a dificuldade que é de se medir uma viscosidade em um equipamento diferente. Então, a gente já sabe, eles não vão verificar. Se você não tem a capacidade de fazer a sua a estabilidade, a viscosidade e manter aquele padrão, não coloca esse parâmetro, coloca que ele não é aplicável para o seu produto, que você não mede ele. Por quê? Que ele não está disponível? Porque uma vez que você coloca o parâmetro, você não pode sair fora, você não pode emitir um relatório que tem um intervalo lá de 8 a 10 mil e você emite um relatório que está 12.500. Não tem como, entendeu? Isso especificação está uma coisa, aí o país pede o certificado de análise, no certificado de análise está outra. Isso não pode acontecer. Então, é uma coisa muito importante que tenha essa especificação bem alinhada com o real, o que realmente acontece. E essa especificação, pessoal, tem que ter o microbiológico. E aí entramos em uma questão muito importante do microbiológico, que é o microbiológico padrão do Brasil, da Anvisa, não atende o mercado internacional. Não atende. Aeróbios mesófilos não pode passar de 1.000 para a maioria dos produtos, e se for produtos para a área dos olhos e crianças, bebês, né, não pode passar de 100. No Brasil é 500 e 5.000, é 5 vezes a mais. Então, isso já é o primeiro parâmetro que não atende. O outro é, no Brasil não é exigido Candida albicans, e na exportação é exigido Candida albicans pelo padrão internacional. Existe uma ISO especificamente sobre isso. Então, tenham sempre o hábito de seguir o microbiológico no padrão internacional. O do Brasil está desatualizado em relação ao internacional. Então, aeróbios mesófilos não pode passar de 100, de 1.000 para a maioria dos produtos e 100 para os produtos de maior risco, que é bebê e área dos olhos. E incluir a Candida albicans, que tem que estar ausente em todos os lotes. Isso é microbiológico, que tem que ser feito lote a lote, né, Débora? Não tem como fugir. Até tem, né? Dá para fazer uma validação aí e depois de um tempo você provar que você não precisa mais fazer lote a lote, mas aí é tudo nas boas práticas de fabricação que tem que fazer isso, não é? É um histórico, é uma qualificação, então, na teoria é possível, mas na prática isso tem que ser observado com mais cautela e a interpretação também de como que o fiscal vai interpretar essa qualificação também. E falando aqui da microbiologia, né, a dica é, ou você faz os seus critérios igual no Brasil, que você está colocando um micro-organismo patógeno a mais de verificação e um controle mais restrito, e aí você consegue seguir despreocupado que qualquer laudo de análise seu e a sua especificação já está adaptada a múltiplos mercados. Quando você segue o padrão da 907, você vai ter que ter essa atenção, porque os critérios são bem diferentes. E sabe o que é interessante? Que a maioria das empresas, o resultado do microbiológico delas atende ao padrão Sim, internacional. Só que a especificação está fora. E se a especificação está fora, pessoal, o produto está fora. Ele vai ser reprovado pelo microbiológico. Então, tenham muita atenção em relação a isso. Eu estou vendo se é obrigatório incluir a fórmula nos relatórios, nos testes de eficácia e segurança. O que acontece, Flávia? Não é obrigatório incluir. Só que existe ali o bom senso que precisa reinar em toda a documentação. Que é o seguinte: primeiro, tem laboratório que não emite se não tiver a fórmula ou a lista de ingredientes ou o nome completo do produto. Por quê? Porque você manda o produto com um código, não coloca fórmula, não tem lista de ingredientes, não tem nada. Você pode usar aquele relatório para qualquer coisa. O laboratório fica sem nenhuma segurança do teste que foi realizado e ele é responsável por aquele teste. Então, assim, não é obrigatório que tenha a fórmula se tiver o nome completo do produto. Agora, não tem o nome completo do produto, não tem a fórmula, tem um código, não tem vínculo nenhum,
dificilmente vai ser aceito, tá? Vai ter muitos lugares que podem contestar isso. Então, assim, eu sugiro, coloquem em intervalo de concentração, coloquem o nome o mais parecido possível, dê esse código, se for um código, por exemplo, para fazer o teste, descrevam o que é esse produto, façam alguma coisa que tenham, que é possível fazer um vínculo e estar claro que é aquele produto. Por quê? Se vocês não fazem isso, a chance de contestação é grande, porque a pessoa que vai olhar para aquilo vai olhar friamente. Ela não tem nenhuma emoção envolvida naquilo, ela não está envolvida no processo, ela vai olhar para aquilo, ela simplesmente, ela vai achar que é laranja, o outro banana, ela não vai conseguir fazer o vínculo, entendeu? Então ela vai falar assim, essa pessoa pôs o documento errado aqui, tem um produto aqui que não tem nada a ver com esse outro aqui, porque não tem o nome, não tem a fórmula, não tem nada aqui que me faz essa ligação. Então, a fórmula é só um elemento adicional que compõe a ligação do negócio. Ela não é 100% obrigatória, mas dependendo da situação que está ali, a descrição toda do teste ela é necessária. Se está em códigos, por exemplo, esses dias mesmo a gente estava fazendo um processo todo aqui, muitos itens, todos com código, número de 4 dígitos, 6 dígitos, alfanumérico, mas era sempre um código. Só que tinha a fórmula, e na fórmula você consegue juntar exatamente a fórmula com a QQF do produto. E aí, por mais que não tenha ali naquele teste o nome do produto, você consegue identificar. Agora, se não tem nada, aí fica um pouco difícil. E quando eu faço o registro, né, aqui, quando eu falo de grau 2, eu não faço nenhum sem ter a fórmula qualiquante descrita no teste, tá? Até por conta que é um produto que é submetido, é avaliado por um fiscal antes do deferimento em diário oficial. Então, quando eu pego esses processos, eu evito ao máximo. E, e como foi que a Lu falou, né? É o bom senso. E eu sempre falo isso em treinamentos até de boas práticas de fabricação. Tudo que não está claro, ele vai ser questionado e gera dúvida, e quando gera dúvida, gera outras perguntas. Então, o nosso processo, o nosso dossiê, ele vai ter que ser claro para qualquer pessoa que leia. Não é só eu que fiz o desenvolvimento que eu vou entender que aquele código mudou de nome para A, B e C, e depois, quando eu monto às vezes dossiê que eu coloco o código do piloto, que às vezes tem empresas que trabalham com essa nomenclatura, tem um código do book e depois tem o código do SKU. Cada empresa trabalha com uma nomenclatura, mas é importante que na hora que a gente montar o nosso dossiê, a gente amarre essas informações, porque muitas das vezes, quando a gente vai pegar a estabilidade está com o código do lote piloto, porque você fez a estabilidade antes do produto ser lançado, que é o certo. Então, como é que, se ele mudou de nome e se ele ganhou um novo código como SKU, eu auditando lá fora, totalmente fora da cadeia produtiva, como é que eu vou ligar esses códigos e entender que é o mesmo produto? Como fiscal, como um avaliador, independente de quem esteja olhando o processo, ela vai olhar e vai falar o quê? São produtos diferentes. Uma Né? sugestão que eu sempre dou, Débora, tenha os seus documentos originais do desenvolvimento, todo aquele histórico do que foi feito, mas guarde ele e faça os seus documentos novos quando você tiver tudo certo do produto. O nome do produto está definido, as apresentações, tudo, a fórmula está. Faça o seu pacote, seu dossiê do zero a partir desse momento. Não fica reaproveitando aqueles documentos lá do passado, porque a chance daquilo dar problema é muito grande. Ele não, muitas vezes ele não tem junção ali com o todo, né, Débora? Ele fica meio deslocado, são coisas que foram feitas em momentos separados do projeto. Aí tem uma questão aqui da Francine sobre agentes nitrosantes, né? Potencialmente nitrosantes. Isso aqui, Francine, é uma questão bem importante, a formação de nitrosaminas. Existem já
coisas que você não deve associar justamente pelo potencial de formação de nitrosaminas. E as nitrosaminas também já são controladas como impurezas, né? Já são controladas para evitar uma formação adicional das nitrosaminas. Mas, de fato, o ideal seria, se existem agentes nitrosantes no produto, que a empresa faça o controle das nitrosaminas. Isso não é fácil, tá? Não é simples. A metodologia tem que ser validada produto a produto. Não tem uma metodologia que seja validada para uma metodologia que sirva para qualquer tipo de produto. Então depende muito da composição, de como aquilo é formado. E é uma coisa bem complexa de ser feito. Existem pessoas especializadas no Brasil, laboratórios que só trabalham com nitrosaminas. Então, se você tem produtos que têm formação de nitrosaminas, existe esse potencial, eu recomendo que procure por esses laboratórios especializados nisso, em fazer esse tipo de teste. E, assim, de cara, a primeira coisa é evitar a combinação, né, dos agentes nitrosantes entre si. Deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui. A Anvisa requer embalar, conservar recipientes livres de nitritos. Isso aqui vem da Europa, essa restrição é justamente pelo mesmo motivo, para não formar as nitrosaminas, mas isso se refere às duas coisas, tá? Não, a Fernanda que fez essa pergunta, isso não se refere à embalagem da matéria-prima e do produto acabado. Acontece que o fornecedor da matéria-prima não é controlado, então fica a critério dele se ele quer cumprir isso ou não, né, Débora? Se a matéria-prima é de um fornecedor qualificado, que ele já tomou essas devidas providências e ele sabe o que está fazendo, uma embalagem que tenha nitritos. Agora, se o fornecedor, que a gente sabe que tem muitos por aí, que nem sabem dessa regra, porque ninguém cobra ele que ele cumpra, aí a chance dele não estar usando, não estar seguindo é grande. Ele está usando uma embalagem com nitritos? Eu não sei te dizer, só quem vai saber te dizer é ele. Então, é bem comum isso, tá? Por várias vezes, eu já solicitei essa documentação e o fornecedor não sabia, simplesmente não sabia, principalmente fornecedor de amida 90, não sabe o que é. Deixa eu ver o que mais aqui. Deve incluir. O COA das matérias-primas deve incluir os testes microbiológicos requeridos. Depende, Francine. A maioria das matérias-primas não se aplica controle microbiológico, porque só as que têm chance de contaminação. Então, geralmente são as misturas, as soluções, né, que têm controle microbiológico, mas tem muitas matérias-primas que não se aplicam. Mas sim, quando você faz um processo na Europa, uma das coisas que é olhado na documentação é se o controle microbiológico das matérias-primas que têm necessidade estão lá. Então, por exemplo, uma queratina hidrolisada, uma mistura de um extrato, esse tipo de coisa precisa de controle microbiológico, uma mistura de aminoácidos, coisas que são suscetíveis à contaminação. Francine, sobre as nitrosaminas, depois eu vou te mandar um material. Manda um e-mail depois. Depois você põe aí, Débora, os nossos contatos. A Débora vai colocar os nossos contatos. Aí você manda um e-mail para a Avanza e eu te mando um material sobre as nitrosaminas. Eu queria falar, Débora, você falou sobre a estabilidade, né? Que muitas vezes a estabilidade é feita em outro momento, e não no momento no final, né? Quando o produto já está com o nome, tudo certo, ela já foi feita antes para validar o produto. Uma coisa muito comum, pessoal, um erro muito grande em dossiês é estabilidade sem conclusão. Não tem um prazo de validade previsto. Então, façam conclusão na estabilidade e nunca, jamais, em hipótese alguma, peguem aquela estabilidade que vocês anotaram na mão lá todos os dados, escaneiem e anexem aquilo no documento de vocês. Aquilo, como eu disse, é um documento interno, aquilo vocês guardam. O documento no dossiê vai um resumo da estabilidade.
Vocês podem colocar os aspectos que foram feitos, quais foram os parâmetros, podem colocar os resultados, ou só que está conforme ou não está conforme. O microbiológico é necessário na estabilidade, tá? Não existe não fazer microbiológico na estabilidade. Tem muita empresa que esquece disso, então tem que colocar microbiológico na estabilidade, sim. E tem que fazer a conclusão. E na conclusão da estabilidade, ainda temos um adicional, que no caso da exportação, como na Europa, e a Europa dita a regra para muitos países, como é permitido não utilizar prazo de validade e usar o símbolo Period After Opening no lugar do prazo de validade, vocês podem incluir isso na estabilidade de vocês, ou fazer um documento à parte para isso. Eu sugiro que incluam no documento de estabilidade. Quanto menos documento vocês tiverem, melhor vai ser o cenário. Então, o que isso quer dizer? Period after opening, aquela latinha aberta, com quantos meses após aberto o produto pode ser utilizado. Aquele símbolo apenas pode ser utilizado para produtos que têm validade acima de 30 meses. 30. Só produtos acima de 30 meses. Produtos com 24 meses de validade não se aplicam esse símbolo. E a latinha, você não coloca lá o prazo da validade. A latinha aberta com 36 m, não é assim que funciona. Existe um guideline francês que explica como que vocês podem fazer esse cálculo, mas eu sugiro que vocês façam isso, porque esse é um guideline que você faz com cálculo e não funciona para todos os produtos. Não existe um valor fixo que você pode usar, isso você tem que testar no seu produto. O que você tem que ter em mente é, uma vez que o seu produto tem esse símbolo, ele não precisa ter prazo de validade. Aqui na Europa é muito comum que os distribuidores não controlem prazo de validade. Então, tem distribuidor que nem sequer aceita produto que não tenha period after opening. Então, isso é uma questão lá que vai na estratégia do comercial também, na estratégia da exportação. O time regulatório tem que saber se o importador tem essa restrição, porque já aconteceu aqui, e não foi só uma vez, empresas não utilizarem period after opening, utilizarem o prazo de validade, e aí no caso de utilizar o prazo de validade, ou você tem que colocar uma frase em todos os idiomas da rotulagem falando que tem que consumir até tal data, ou uma ampulheta, que eu sempre prefiro pela ampulheta, porque a ampulheta é um símbolo e você não tem que traduzir para vários idiomas. Mas a empresa utilizou a ampulheta, o importador recebeu esses produtos sem period after opening, o importador não tinha capacidade de controlar prazo de validade, porque ele não faz o controle para nenhuma marca que ele comercializa e ele devolveu todo. Fiquem muito atento a isso. Isso é uma questão aí de rotulagem e comercial, mas é muito importante. Aí eu tenho dois comentários em relação a isso, né? Primeiro, que esse símbolo é aceitado na Europa. Aqui no Brasil, a gente não consegue mudar a regra e parar de controlar a validade aqui no Brasil. Então, quando a gente está pensando. Eu já tive clientes que já me pediram para mudar a regra da Anvisa. Isso não é possível. Então, quando você for pensar em múltiplos mercados, isso tem que estar no radar de vocês. Um segundo comentário e até de vivência, é a importância do regulatório estar em contato com a empresa importadora, porque muitas das vezes a gente tem um comercial no meio que ele repassa algumas informações para o time técnico e com isso a gente do regulatório não consegue avaliar até as possibilidades. Por exemplo, o risco de um importador não fazer controle de validade e você colocar só validade. Então, isso é muito importante, a interação, os múltiplos setores trabalharem juntos no projeto regulatório para poder a gente, com a nossa bagagem que a gente vem adquirindo e tudo, se antecipar a possíveis problemas, porque a gente está falando de fretes muito distantes, a gente não está falando de um SEDEX, de uma transportadora que passou... Não, e depois, para voltar isso para o Brasil, é um parto, gente. Tem que fazer um processo de importação na Anvisa, não é uma coisa simples.
Isso, e às vezes o custo, mas vale destruir a carga, né? Eu já vivi Exatamente. muito caso de cliente que teve que destruir porque não fazia vantagem trazer o produto de volta para o Brasil. É isso. Mas então, pessoal, é muito importante isso, tá? É muito importante que vocês façam a conclusão da estabilidade e coloquem o prazo de validade e period after opening, se for aplicável, e quantos meses vai ser utilizado. E aí, a gente está falando ainda da documentação, não falamos da rotulagem, mas isso é uma coisa que vai refletir. Aliás, toda a documentação vai estar refletida na rotulagem, né? Mas isso vai depois refletir na rotulagem e isso tem que estar convergente. A rotulagem e a documentação têm que estar convergente. As duas coisas têm que falar a mesma língua. Aí, outra coisa muito importante é compatibilidade de embalagem. Eu acho que eu já falei sobre isso no, no encontro da Europa, né, Débora? Eu falei sobre a Sim, compatibilidade que é necessário fazer. É um teste semelhante à estabilidade no sentido dos ambientes que geralmente se utiliza, mas cada produto requer um tipo de compatibilidade. Então, desenvolvam a compatibilidade de compatibilidade. Isso é necessário. Aqui na Avanza, como que a gente faz? A gente recebe toda a documentação das empresas e a gente trata tudo isso. Vocês não têm que fazer nada desses documentos em inglês, preparar um modelo. A gente pega tudo cru, do jeito que está da empresa, escrito no papel, escaneado, do jeito que tiver, a gente resolve. E a gente monta depois o documento bonitinho. Agora, eu estou explicando para vocês, é caso vocês queiram fazer sozinhos. Olha, eu vou fazer sozinha minha documentação, preciso saber como fazer. Então, montem os padrões de vocês, deixem os documentos bem organizados, todos com a linguagem que dê a ideia, passe a convergência de tudo para o mesmo produto. Não deixe nada, nenhuma ponta solta, porque é aí que já começa o problema. É na documentação, antes de chegar na rotulagem, que o pessoal já começa a contestação. Ô, Débora, a gente tem tanta pergunta aqui ainda para responder que eu vou ter que começar a responder essas perguntas aqui, senão a gente não vai sair daqui hoje. Que ficou ainda desde o do cadastro que as pessoas fizeram para participar do workshop. A Tainara está perguntando: para rótulo da União Europeia, pode constar tanto validade quanto PAL, se estiver respaldado por testes? Não, Tainara, não pode. E eu vou te explicar por que não pode. Você, consumidor, quando você recebe um produto, pega um produto, vai numa farmácia e compra um produto. A validade dele é 3/5 de 2026, mas ele tem um period after opening de 12 meses. O que você vai comprar o produto? Provavelmente você não vai. Ou se você comprar sem ver que tem aquele prazo de validade, a hora que você chegar na sua casa, você vai contestar aquilo. E aí você vai querer ir atrás disso para resolver. Então, assim, não façam esse tipo de confusão, porque esse tipo de confusão leva a muitos problemas no mercado. O consumidor europeu e dos mercados onde se aplica o period after opening, então países árabes, por exemplo, você pode usar period after opening. Os consumidores desses locais, eles já sabem que quando tem esse símbolo não tem prazo de validade. Se tiver prazo de validade, eles vão primeiro pelo prazo de validade e não pelo símbolo. Então, assim, não misturem as duas coisas. Aí você me fala: ah, mas eu só tenho um produto, eu faço os dois juntos. Divida na produção. Vai fazer 1.000 unidades, 500 vai para o Brasil, as outras 500 para exportação. Só as 500 primeiras a gente vai colocar validade, as outras 500 segundas não vão colocar validade. Então, tentem fazer essa separação, porque isso na exportação dá problema e é super recorrente. A gente tem até vários clientes que estão com problemas aqui na Europa, porque na produção, na loucura, acabou gravando a validade e agora o importador está com o produto tem period after opening, mas tem uma validade que vai vencer agora em julho. Aí o que faz com o produto? Ele apaga a validade, ele vai descartar os produtos, ele não quer descartar, ele acabou de comprar o produto, entendeu? Para ele não faz sentido. Então precisa ficar muito atenta a isso.
Mas eu produzo o produto no Brasil para exportar, eu posso deixar de colocar a data de validade, eu teria barreiras da regulamentação nacional. Você não pode comercializar um produto no Brasil sem prazo de validade, mas você pode fabricar um produto para exportação nos moldes da exportação, né, Débora? Isso daí são os processos da empresa que tem que estar bem escritos e separar isso durante a produção, né? Nota fiscal e tudo mais, né, Débora? Tem que estar separado. Separar no estoque, está separado, porque você vai ter problema se numa fiscalização ver tudo junto, não ver uma clara distinção do que é o que. E ficar parecendo que você está comercializando produtos no Brasil sem prazo de validade, ou até você, sem querer, comercializar esses produtos, caso você não separe eles por código. Quando eu libero o estabelecimento para exportação, com atividade, o pleito de exportação, a gente tem área separada no estoque para isso. Tem muitas vigilâncias locais que me exigem isso quando eu vou adequar algum estabelecimento, alguns não, mas eu sempre oriento a ter uma posição de pallet dedicada para exportação, códigos no sistema, às vezes até códigos de barras diferentes do produto para poder rastrear. E aí é o seu processo, né? O seu procedimento que tem que ser vivo e tem que ser evidenciado. E tem que ser comprovado. Não adianta a gente escrever um procedimento lindo e na hora que tem uma inspeção, ver os dois produtos lado a lado, no mesmo pallet, achar a evidência que você colocou no mercado. Então, a gente tem que fazer o teórico virar prática e não deixar brecha. É como a gente falou, qualquer coisa que não esteja clara, identificada, vai gerar perguntas, e aí sim começa a ter barreiras regulatórias de qualidade de outros assuntos também. É isso. Eu vou passar, Débora, para a parte da rotulagem, porque o objetivo hoje, pessoal, era amarrar tudo isso, né? Tudo que a gente já falou, por isso até que a gente trouxe o Felipe para falar um pouquinho da estratégia aqui, e aí falar um pouco sobre dossiê e a rotulagem. Já falei bastante sobre dossiê, sobre a documentação, agora eu quero falar um pouquinho sobre a rotulagem, que são coisas que como eu disse no primeiro encontro, a rotulagem é a materialização do problema. Então, vamos tentar ao máximo preservar isso para evitar que o problema já aconteça sem nem ter passado pela autoridade sanitária. Às vezes, na alfândega, um fiscal na alfândega já consegue identificar o problema. Então, vamos lá, o que acontece? Produtos sem país de origem. No Brasil, é obrigatório você escrever indústria brasileira, mas insiram Made in Brasil. 100% das vezes insiram Made in Brasil. Então, se o produto vai ser exportado, não importa os idiomas que tem na rotulagem, mas coloquem Made in Brasil em inglês. Isso é uma coisa que faz total diferença. Outra coisa, lista de ingredientes não está em ordem decrescente de concentração. Coloquem a lista de ingredientes em ordem decrescente de concentração. Um dia desses eu peguei um produto que, por europeu, completamente irregular, notificado no CPNP a revelia, e a lista de ingredientes dele é assim: água, BHT, EDTA, aí depois tem um conservante, não me lembro exatamente, ou alcoceto. Não, mas depois começa alcoceto e outras substâncias. A lista está em ordem alfabética, não está em ordem decrescente de concentração. Aí o que acontece? O BHT é restrito, ele tem restrição de concentração. Se ele está depois da água, a gente tem um problema, que estamos falando de um creme corporal. Se o BHT está depois da água, ou a lista não está em ordem decrescente, ou o BHT está fora da concentração. Ali, naquele caso, claramente a lista não estava em ordem decrescente de concentração. Isso daí, o fiscal não precisa ter acesso à documentação, ele olha para a rotulagem e já vê aquilo. Eu não tinha a documentação em mãos, a única coisa que eu tinha era a rotulagem. Na hora que eu olhei para aquilo claramente o problema já está ali na hora. Então, sempre coloquem a lista de ingredientes em ordem decrescente de concentração. Pelo menos os ingredientes que estejam de 1% para cima.
Então, no Brasil não é obrigatório ainda, né, Débora? Espero que isso daqui a uns anos mude, mas eu sugiro fortemente que vocês façam isso, que vocês coloquem a lista de ingredientes em ordem decrescente. Ainda não é obrigado, mas, por exemplo, todos os processos no qual eu faço, eu já coloco em ordem decrescente também. Já me Exa- antecipo. É como se fosse uma boa prática regulatória internacional, né? Você já está cumprindo isso já desde o nascimento do produto aqui no Brasil. Exatamente. Aí já falamos sobre validade e period after opening, quando a gente estava falando dos produtos, da documentação. Então, escolham a batalha. Vou ter validade ou vou ter period after opening? O mercado que eu vou aceita period after opening, não aceita, vou separar os produtos ou não, não tenho como separar todos os meus produtos serão os mesmos. Então, eu vou ter que colocar ampulheta e validade em tudo, porque eu não tenho como separar, nem na produção e nem na minha logística. Vai ser exatamente o mesmo produto. Isso aí a gente já entra numa outra seara, que é a questão da exportação, fabricar produtos só para exportação, questão de impostos, uma questão fiscal que pode ter uma vantagem muito grande aí se você faz a separação, mas vamos dizer que não, vocês não têm como separar. Então, vai ter que colocar ampulheta, vai ter que colocar prazo de validade. Deixem isso muito claro já antes de lançar o produto, ou está fazendo uma revisão de rotulagem, já toma essa decisão agora. O que, que vai ter? Ou vai ter uma coisa ou vai ter outra. Se eu não tenho como administrar um period after opening sem prazo de validade impresso, então coloca ampulheta. Não faça as duas coisas, porque isso pode te dar um problema depois no seu canal de distribuição. O seu distribuidor pode ficar muito bravo com esse assunto, porque ele não está esperando esse tipo de coisa. Outra questão, função principal do produto. A função principal do produto, pessoal, ela tem que estar escrita na rotulagem. Então, máscara, por exemplo, do que é essa máscara? É para passar onde? Tem que estar escrito. Se o nome do produto não está previsto, a função não está implícita no nome do produto, insiram a função principal. Seria melhor que estivesse na frente, porque isso também atenderia Estados Unidos, mas caso não seja possível, coloque pelo menos no verso essa função principal em todos os idiomas. E por falar em idiomas, cada país requer o seu idioma. Ah, posso colocar em QR Code? Não, não pode. Informação obrigatória não pode em nenhum lugar do mundo ainda ser colocada em QR Code. A China está começando a testar QR Code para informações obrigatórias, mas isso é uma coisa que está restrita para lá. Não, isso não é uma realidade na maior parte do mundo e eles ainda estão numa fase de teste para isso. Mas atualmente todas as informações obrigatórias têm que estar na rotulagem à disposição da pessoa sem utilizar qualquer equipamento para descobrir o que é a informação. Então, tenham sempre isso em mente, que para ir para a Itália tem que ter italiano, para a França, francês, para a Argentina, espanhol, isso tem que acontecer. Não existe, eu tenho português, inglês, espanhol e vou exportar para a França. Não, não vai passar na alfândega francesa. Eles simplesmente não deixam entrar se não tiver o francês na rotulagem. Então, o inglês não atende a maior parte dos lugares. Eu falei isso já no primeiro encontro, estou me lembrando disso. Outra coisa que temos aqui, eu tenho que olhar minha colinha aqui, porque é tanta coisa na revisão de rotulagem que eu tenho que olhar. Conteúdo nominal. O conteúdo nominal dos produtos, que é quanto tem, 250 ml, 60 ml, 30 ml, coloquem essa informação na frente, não deixem essa informação em outro local. Eu sei que no Brasil não é obrigatório que isso esteja na frente, mas tem país que é obrigatório, então sempre coloquem na frente. É melhor que esteja na frente do que depois você ter um problema e ter que etiquetar isso para colocar na frente do produto. Lote, pessoal. No Brasil, não é obrigatório gravar. Uma embalagem você grava o lote, a outra a validade, né? Primária e secundária, não é isso, Débora? É isso, mas eu sempre oriento a fazer nas duas, por conta que o lojista, o estoque precisa controlar e o consumidor joga a embalagem fora. Mas, infelizmente, na lei está cada um.
Então, na lei do Brasil é permitido que você não tenha as duas informações em tudo, mas coloquem sempre em tudo, porque a chance de vocês terem problemas é muito grande. Tem que ter lote na embalagem, qualquer uma que o consumidor pegar. Na exportação, tem que ter o lote em qualquer uma que o consumidor pegar. Então, não coloquem apenas na que é permitida, na que é necessária para o Brasil. Tem gente que fica muito limitado. Ah, mas é porque no Brasil é permitido assim, tá? Mas se você vai exportar, você esquece as coisas do Brasil. Você tem que seguir o macro. Sempre sobe a sua régua. Nunca fica com a régua mais baixa, porque senão o seu produto vai ficar restrito no Brasil. Você não vai conseguir exportar. Para exportar, a régua tem que ser mais alta. Tem que alçar novos voos buscando os parâmetros mais altos. Outra coisa, produtos que precisam de modo de usar e precauções é necessário para a maioria dos produtos, mas façam as precauções condizentes com o tipo de produto, pessoal. Então, leiam bem as precauções se elas são condizentes com aquele tipo de produto. Então, tem precaução que não é condizente e falta outras que são necessárias. Então, sempre leiam as precauções. E uma coisa que eu falei em um dos encontros que é sobre vocês terem que estudar a norma dos locais. Sempre leiam as normas dos locais para onde vocês vão exportar para ver se tem a necessidade de incluir algum documento adicional, alguma precaução adicional que é obrigatória naquele país. Então, tem país que tem precauções obrigatórias. Então, leiam as leis. Como no Brasil tem, né, Débora? Não tem precauções obrigatórias para alguns casos? Sim, sim, agora a 907 separou isso, tem algumas precauções para cada tipo de produto. Já existia, mas agora ela está muito mais clara, fora as RDCs específicas que tem de alisante, de filtro solar, de repelente, elas também têm as suas frases. Então a gente tem que juntar os blocos e algumas matérias-primas, quando a gente também consulta, dependendo do uso da matéria-prima aqui no Brasil também tem uma frase obrigatória também que tem que ser colocada. Exatamente. E aí na Europa também consultem as precauções obrigatórias, porque tem precauções obrigatórias por ingrediente no cozinho, vocês conseguem ver tudo isso. Como a gente já falou, do cozinho, segundo, não me lembro exatamente. Temos a Sim. questão da lista de ingredientes. Pessoal, eu sei que no Brasil tem muita gente que precede a lista de ingredientes pelo termo composição, mas eu sugiro fortemente que vocês alterem para ingredientes, porque isso atende os países da América Latina que falam espanhol, enquanto que composição não atende. Mas se vocês puderem colocar ingredientes barra ingredients em inglês, já vai aumentar aí o leque de atuação do seu produto. É um detalhezinho que faz bastante diferença. E usem as substâncias em ink name. Então, não para Estados Unidos existe a necessidade de incluir o nome comum de algumas substâncias. Então, por exemplo, aqua, water, parafino líquido, mineral oil, colocar o nome comum dos vegetais, né? Isso existe a necessidade para Estados Unidos, mas é bem restrito para esse mercado. Para os outros mercados não é necessário. Então, se Estados Unidos não é um mercado que é alvo para vocês, sigam a base de dados do COSIN e consultem a Anvisa mesmo. Quando a gente cadastra lá no Solicita, né? Tem o nickname perfeito lá. Segue aquilo, o Solicita já lista em ordem decrescente, né, Débora? Agora você já consegue, porque antes no SGS não era possível se listar em ordem decrescente. E até como dica, eu também não monto o texto regulatório com informação de fornecedor, de documentação ou banco de dados. Eu sempre espero essa parte aí de lançamento de validação com o COSING para não dar retrabalho, porque não adianta. Se a matéria-prima está escrita com Y, ela tem que estar na composição com Y. Eu não posso botar I, não. Então, eu pego Exatamente, é. muitos erros nesses assim, e a dica é, lança, que lá vai estar em ordem decrescente, já vai estar com a nomenclatura correta, e a E aí gente dá para evita pegar a retrabalho. ordem lá no Solicita já, né? Hoje já está bem mais Isso. fácil isso já para ser feito.
Então, isso é uma coisa, essa lista de ingredientes é muito importante que vocês façam ela, porque ela geralmente é universal, ela vai servir para a maioria dos lugares. Se colocar os nomes comuns para Estados Unidos, aumenta ainda mais o leque. Mas, assim, coloquem os nomes comuns se vocês realmente souberem o que estão fazendo. Não coloquem nomes comuns sem saber o que está fazendo, pegando informação de documentação de matéria-prima, porque geralmente não está certa, né, Débora? Então, corantes e tal, todas essas coisas para Estados Unidos, a gente já falou no encontro de Estados Unidos, tem uma legislação bem à parte, assim. Então, se você sabe exatamente que está fazendo certo, muito bem. Agora, se não tem certeza, não faça sem ter certeza, porque a chance de dar erro ali, principalmente em corantes, é muito grande, porque não se usa Color Index nos Estados Unidos. Uma coisa importante, QR Code com lista de ingredientes em português. Lista de ingredientes em português. Por favor, pessoal, nunca misture a lista de ingredientes em português com ink name. Então, aqua barra água. Não façam isso. Isso dá um problema gigante na exportação. Eu falei já num dos encontros, acho que foi no primeiro, coloquem a lista de ingredientes. Se for colocar em português na rotulagem, o que eu não acho que seja o melhor cenário, melhor é colocar no QR Code, mas não tenho jeito de controlar esse QR Code, quero colocar na rotulagem. Coloque e sinalize que é uma lista em português específica para Brasil. Se aquela sua rotulagem vai ser para vários mercados, sinalize que aquilo é para Brasil e coloque separado da lista, porque a lista em português não tem nada a ver com regulatórios do Brasil. Ela é uma exigência à parte, tanto que ela nem consta na RDC de rotulagem, né, Débora? Ela está à parte, né? E assim, a gente precisa de espaço no rótulo para atender múltiplos países. Então, você imagina uma lista de Uma lista de ingredientes ingredientes imensa. ocupa pelo menos um idioma. No mínimo, ela ocupa um idioma inteiro da sua embalagem que você poderia adicionar. Então, vale a pena usar esse argumento na hora de pedir o investimento para trabalhar com o QR Code, né? E o QR Code também facilita, porque se você tiver que atualizar alguma DCB, alguma tradução em português, você atualiza no site. Você No não site, precisa atualizar na exatamente. rotulagem e fazer controle de rotulagem para isso. É isso. Pode usar etiqueta, pessoal? Sim, pode usar etiqueta. Só que as etiquetas, elas precisam ser controladas. O Infarmed, por exemplo, em Portugal, ele não permite que você utilize etiquetas para inserir os dados da pessoa responsável e nem alterar os dados da rotulagem. O que isso quer dizer? Que você não pode tem uma lista de ingredientes incorreta, com uma substância proibida, você vai lá e cobre com uma etiqueta com uma lista nova. Isso não é permitido em Portugal, por exemplo. Então, tem países que não autorizam a etiqueta em alguns cenários específicos. Quando que a etiqueta é muito utilizada, muito bem-vinda e na maioria dos países é aceita. A etiqueta é muito bem aceita e não tem problema nenhum disso acontecer quando a etiqueta é utilizada para adaptar o idioma. Então, você tem uma rotulagem que está português, inglês, espanhol e você precisa exportar para França e você não tem o francês e você quer colocar o idioma francês, você vai colocar lá no verso da sua rotulagem a função principal, o modo de uso, as precauções em francês. Tudo bem, você não vai traduzir lista de ingredientes, dado de pessoa responsável, as informações que são comuns para todos os idiomas, você não vai traduzir. O que você vai colocar lá são as informações para o consumidor. O que o consumidor francês precisa saber? Precisa saber o modo de uso, as precauções, a função principal daquele produto, porque às vezes ela não está clara pelo nome do produto. Então, esse tipo de coisa. Não precisa traduzir apelos de marketing. É bom traduzir? Dependendo do cenário do seu produto, é bom, mas não é obrigatório. Então, tem que ver aí o contexto da sua rotulagem, o que precisa ser feito. Tem algumas questões nacionalistas aí que entram nesse problema. Então, às vezes, empresas francesas não querem receber um produto que não tenha o francês na frente da rotulagem. Eles querem que você faça uma rotulagem específica para a França com o idioma francês. É uma característica deles, eles estão acostumados com isso. Lá é muito forte essa indústria de cosméticos, então vai da empresa saber se vale a pena para ela
fazer uma embalagem com o francês na frente, entendeu? Então, vocês precisam escolher isso, se escolher as batalhas mesmo, o que, que vai acontecer, o que, que não vai. Então, é um trabalho muito forte entre o comercial e o regulatórios que tem que ser feito, não pode ficar separado. Uma vez que isso fica separado, vai dar problema. É o que eu falo desde o primeiro encontro. Regulatórios não pode ser um departamento à parte na empresa. Se a empresa trabalha com produtos regulados, regulatórios têm que fazer parte de todos os departamentos. Todas as decisões que são tomadas na empresa têm que ser pautadas no regulatórios. Não pode, do nada, a empresa tomar uma decisão sem consultar se vai ter algum impacto regulatório nisso. Então, é muito importante que tomem essa decisão em conjunto com todo mundo, né, Débora? Não pode ficar brigando contra isso, porque é a lei, a gente não tem muito o que fazer. E ouvir o regulatório desde o começo, o regulatório estar junto desde o começo, evita esses tipos de prejuízos, de barreiras, porque a gente já vai ajustando, vai pensando no plano B, vai propondo soluções. Depois que tudo está feito, chamar o regulatório para resolver, eu acho que é só assinar o atestado de culpa em alguns momentos. Exatamente. Olha só, tem uma pergunta aqui, que é quando vale mais a pena adequar a fórmula e quando vale adequar apenas a rotulagem? Pessoal, eu nem preciso responder isso, né? Porque a essa altura do campeonato vocês já sabem o que vai ser minha resposta, que não existe você ter fórmula e rotulagem desalinhadas. Uma é o reflexo da outra. As duas coisas têm que andar juntas. Não Você alterou a fórmula, você tem que alterar a rotulagem. Você nunca altera só a rotulagem sem alterar a fórmula. O problema que isso pode te dar é gigantesco. Ah, mas eu só acrescentei 0,03 de ácido cítrico. Ah, tá bom, eu te entendo. É uma coisa muito irrelevante assim no todo. Não precisa sair desesperado para fazer essa alteração, mas faça as soon as possible. Não fica esperando isso, que às vezes nem vai mudar a sua ordem ali na lista de ingredientes, mas, por exemplo, você trocou um blend de silicone da Down por um blend da Wacker e os dois têm conservante diferente. Altere o mais rápido possível a sua documentação, porque se você cair num teste e esse conservante foi identificado, você vai ter um problema. Bom dia. Para os apelos, fomos orientados pela nossa pessoa responsável em Portugal que é necessária a tradução de todas as línguas. Como podemos, nesse caso, contestar isso? Pela lei, Ábia, não tem isso escrito na lei. Isso você pode olhar na EU 1223 de 2009, não tem isso escrito, que você precisa fazer a tradução dos apelos de rotulagem. Os apelos de rotulagem, eles têm que ser eles têm que cumprir os requisitos, mas você não precisa traduzir, não é obrigatório. Então, artigo 19, eu acho, dessa norma, da 1223 de 2009, tem lá todas as informações que você precisa para rotulagem. E aí lá você consegue saber o que é obrigatório e o que não é. Uma sugestão que eu te dou é leia em português e em inglês, porque tem uma diferenciação de embalagem primária e secundária que às vezes não fica muito claro no português de Portugal para a gente, mas no inglês fica bem claro para a gente quando está falando de um e quando está falando do outro. Estou lendo aqui as perguntas, Débora, que sobraram aqui do último encontro. Do último, Eu também não, do estou batendo. primeiro. Eu estou batendo também a nossa lista aqui. Que teve coisas que a gente já comentou nos outros encontros, Sim, né? sim. Como conseguir as legislações atualizadas. É nos sites oficiais, buscando sempre lá, não deixando salvo, que a gente sabe que se atualizar, essa lei pode estar obsoleta e a gente seguir um processo com lei divergente já. Pessoal, estou vendo aqui que tem várias perguntas sobre montar a documentação, conseguir as informações e tal. Quem trabalha com a gente, quem trabalha com a Avanza, com a Regulique, a gente já prepara todas essas informações. Vocês não precisam se preocupar com isso, a gente pega tudo isso e trata. Quem faz isso sozinho,
O que tem que ser feito é ler todas as leis. São horas de dedicação por cada mercado. Então, não tem outra forma, tem que estudar. Não tem outro jeito, a gente precisa estudar o tempo inteiro para vocês estarem atualizados quanto a isso. Se precisarem, a gente pode prestar esse serviço, pode fazer essa documentação para qualquer mercado, mas a gente vai continuar com os workshops aqui, e aí vocês vão pegando as informações e podem ir melhorando cada vez mais a documentação de vocês. E aí tem a pergunta aqui, considerando as diferenças e exigências regulatórias entre países, como estruturar o dossiê? Então, assim, eu dei uma geral aqui, mais ou menos, de alguns pontos, mas é necessário estudar, tem que entender quais que são os mercados exatamente. E aproveitar até a dica que o Felipe deu hoje, né? A cultura daquele país, o seu produto, ele é aderente àquilo, porque às vezes a gente gasta tempo, energia e dinheiro, né? Porque o nosso tempo, a empresa investe, e às vezes aquele produto não tem o estilo daquela região. Então, bom, então isso também é muito importante ser avaliado, porque às vezes a gente está quebrando a cabeça em entrar com um produto em um país e aquele produto não tem aderência, e foi a dica que ele deu. Tem como, pelo MCM, a gente ver quanto que aquele produto tá entrando em cada região. A gente tem ferramentas de estratégia de mercado que, junto com o regulatório, ajuda as empresas a entrarem no território internacional. Exatamente. Às vezes no Brasil, por exemplo, a gente tem uma ideia, porque no Brasil se usa protetor solar com cor em muita quantidade. Aqui na Europa, por exemplo, é difícil achar protetor solar com cor, não é fácil. Porque a incidência solar é muito menor, as pessoas usam muito menos protetor solar e a opção de protetor solar com cor não é uma primeira opção para as pessoas aqui. É diferente a lida das pessoas com esse com a cor, a maquiagem em si é totalmente diferente. Então é muito importante que vocês saibam se aquele produto é adequado, né, para aquele mercado. E aí, Débora, tem uma pergunta aqui: como que as empresas, as multinacionais, lidam com formulações que precisam atender vários países? Pessoal, elas lidam colocando a régua sempre para cima. Então, elas nunca olham só para a legislação daquele local, elas sobrepõem as legislações e pegam a mais restritiva de todas. Semana passada eu até tive uma troca com a Débora sobre um assunto que a legislação do Brasil de 2021, que é a de substâncias proibidas. Acho que é 529, né? Não sei o que é 529, 592. Que é 530, acho que fala de substâncias restritivas. Não, as Deixa eu dar uma olhada substâncias aqui. proibidas. Peraí. Ela tem um parágrafo bem interessante que pouca gente olha para esse parágrafo, mas ele já dá um indício de que tudo pode mudar a qualquer momento. É a 529 mesmo. Então, no artigo 4 dessa norma, está escrito que além das substâncias que estão listadas nesse anexo dessa norma, qualquer substância que seja considerada cancerígena categoria 1 pela IARC, ou classificada como CMR, que é cancerígena, mutagênica ou tóxica para reprodução, na categoria 1A, 1B e 2, de acordo com a Comissão Europeia. Olha lá o que a gente falou. Está escrito aqui, tá? Na lei do Brasil, na RDC do Brasil de substâncias proibidas. Se a Comissão Europeia classificou a substância como proibida, além das substâncias presentes no anexo, fica proibida a utilização dessas outras também. Acontece que, na prática, isso não funciona no Brasil. E isso foi o que a gente testou. A gente Mas vocês lançou acham a que as substância. empresas multinacionais estão usando a régua dessa tabelinha para fazer o produto? De forma nenhuma. Eles estão olhando para a régua mais alta. E essa própria norma aqui, ela já te fala
que a Anvisa também está olhando para essa régua mais alta. E que daqui a pouco ela pode atualizar isso daqui, da forma como ela atualizou o TPO, né, Débora? Sim, isso, e foi de uma hora para outra. Então, assim, isso aqui, se você for contestado, por exemplo, utilizando butilfenilmetilpropional, que foi considerado um CMR na Europa, se te contestarem, você não tem como falar, não está na lista. Se eles te contestarem com esse artigo 4 aqui, você não tem, se a Anvisa te contestar e falar assim, não, porque o artigo 4 da RDC 529 fala que é um CMR e você não pode utilizar. Aí você fala, mas não está nos anexos e a Anvisa me deixou, o sistema me deixou inserir. Tá, mas o sistema não é a lei. E a lei é isso daqui, você não consegue se defender. Se tiver algum advogado aí que quiser falar sobre isso, a gente pode depois até fazer um workshop especificamente sobre isso, né, Débora? Que é Sobre recursos e exigências. e o que as pessoas praticam de fato e como fica difícil de se defender depois com relação a isso. Então, as Então, pessoal, como entrelinhas que as que empresas deixam. fazem? Estão sempre com a régua mais alta. Então, fiquem muito atentos a isso. Não se balizem produtos para exportação. Jamais se balizem pela legislação brasileira. No mínimo, mirem na legislação europeia, que é fácil de vocês consultarem. Tem um sistema que vocês entram lá e consultam aquilo na hora, online. Não precisa baixar nada. Faz isso de qualquer lugar. É simples, né, Débora, de fazer. Não precisa ficar se restringindo. É muito mais fácil, inclusive, do que consultar uma lista no Brasil, que tem lista que tem ink name, tem lista que o nome está em português, tem lista que tem cas number, tem lista que não tem cas number. Às vezes você não consegue nem entender o que é a substância. Tem lista que fala sobre a família, né? Cada uma de uma Fala uma família linguagem inteira de substâncias. que você tem que Mas é traduzir. isso. Acho que a gente já ultrapassou muito aqui, né, Débora? Já temos 2 horas Sim. agora. Você quer colocar aí de novo o QR Code? Vamos encerrar, pessoal. Agradecemos muito a presença de vocês. Foi, assim, muito bom ter vocês aqui com a gente. Foram 5 encontros. Todos os vídeos estão no YouTube da Avanza. Aqui nos comentários tem o link do YouTube. Caso alguém queira lá, tenha perdido algum, pode entrar lá para assistir. Apesar de que quem estava inscrito também recebeu o link para assistir no YouTube. E agora vamos começar uma nova jornada, mas a gente quer ouvir de vocês, o que vocês querem, o que vocês têm interesses, mas a nossa ideia é que a gente continue também a cada 15 dias, né, Débora, fazendo esses workshops e de assuntos variados. Então a gente quer de novo ouvir vocês para vocês trazerem as necessidades, aonde vocês acham que a gente pode contribuir no conhecimento de vocês para falar de assuntos diversos, como cosmetovigilância no Brasil, biodiversidade, estratégia de mercado internacional, parte comercial, parte regulatória e ir aprofundando cada vez mais. Validação de fornecedor, né, Débora? Eu acho que é uma questão muito importante para quem trabalha com exportação, é como escolher os seus fornecedores de matérias-primas. Então, se inscrevam aí que a gente vai trazer vários assuntos, vários temas, e vamos colocar também de estratégia. Felipe vai fazer alguns workshops, e é isso. E aí a gente também deixa os nossos contatos, a gente respondeu algumas pessoas que já mandaram e-mail com dúvidas e questionamentos, e a gente também se coloca à disposição. Caso você já tenha um processo que precise de uma avaliação regulatória, preparo de dossiê, toda a parte de suporte também técnico, a gente está aqui disponível, tanto a Avanza quanto a Regulique, para tentar contribuir com vocês aí na estratégia, no impulsionar do negócio de vocês. É isso. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Voltaremos em breve com novidades. Um abraço, gente. Tchau, tchau.